passou a ser o comunista. Aí esse capeta era mais complicado, eu não entendia bem o que seria o tal do comunista. E comecei a ficar com medo, com um pavor imenso do comunista. E eu sempre perguntava para minha mãe, que diabo é, quando é que vem esse comunismo, como é que a gente sai fora? E ela me contava, não, você rezando o terço, tudo bem, ele não vem, mas se você não rezar e se você não ficar com muita fé, o comunista vem e ele toma a sua cama, ele vai dividir sua comida e ele vai tomar sua comida, e os seus irmãozinhos mais novos, eles podem até serem mortos na hora do almoço. Quando eu fazia futebol no Jornal dos Esportes, eu fazia política também. Se eu fizesse cartoon sobre moda, desenho sobre moda, eu estaria também fazendo a política da alienação, a política do mercado. Então, eu escolho direto, eu vou direto naquilo que todo mundo chama de política, que seria aquela de governo, de política partidária, de problemas sociais. Então, isso, em geral, se chama política, como se, por exemplo, não fosse política não fazer a respeito disso. Fazer, por exemplo, sobre flores e tal. O que me leva a isso, eu acho bem claro, é a solidariedade, é uma maneira de usar o meu trabalho a serviço das pessoas certas, determinadas e, no geral, em defesa dos irmãos, quer dizer, do povo em geral. Bom, reflexo da nossa realidade. Eu sou reflexo da realidade brasileira, que é de humor negro. Aliás, esse negócio de humor negro é engraçado, tem um racismo muito grande nisso, né? Porque não humor branco, ou humor moreno, humor louro, né? Então, já começa do nome a realidade que a gente vive. Então, eu não tenho como refletir essa realidade na medida em que eu respiro ela por todos, eu transpiro ela por todos os poros, e o meu desenho é mais, o meu trabalho é mais ou menos isso. Se eu fizesse hoje, nesse momento, um tipo de humor, como se faz nos Estados Unidos muitas vezes, ou em outros países, ou alguns brasileiros fazem, um tipo de humor feliz e alegre, pô, quem é que vai gostar disso, inclusive? Quem é que vai se identificar? Aí vem o problema principal. Quem é que vai se identificar com isso, nesse momento? É claro que tem um aspecto, eu não faço humor triste. Nesse humor negro, que é a realidade, é o reflexo da realidade. Então, quando eu crio o Fradinho, ele é agressivo. Poxa, mas a agressividade está aí na rua. O baldo paranoico, eu não criei o baldo paranoico, eu olhei na rua, vi o baldo e estou desenhando. Então, na hora que eu começo a fazer esse humor reflexivo, ele é negro. Agora, eu acho e espero estar passando isso, que o meu trabalho tem um componente muito grande de esperança. Porque eu tenho esperança, então eu quero transmitir por isso. Daí, eu não acho que eu possa ser considerado um cara de humor negro, ou um cara do humor louro, ou qualquer coisa assim. Eu acho que eu tenho um componente maior de luta, de esperança, de fé no meu trabalho. Agora, que a realidade é negra, é. Sou. Se o baixinho é ruim, eu sou tão ruim quanto ele. Agora, eu não acho que o baixinho seja ruim. Eu acho o baixinho bom demais. É um cara solidário. Quer dizer, tá uma pessoa numa pior e vai lá e põe ela na pior ainda para ela ver como é que ela tá numa pior. Não tem como você tirar uma pessoa da pior pondo numa boa. Isso é um paternalismo incrível. E o componente dele é de se julgar em cima da pessoa e viver o que ela está vivendo. Se é de desgraça, se ela está num bode, e com o bode até o fim. E se ela está na alegria, ele vai até o fim com ela. Então o Fradinho não é um mal. Eu não acho. Eu acho ele bom demais. Como eu acho que eu sou bom demais. Agora, querer que tanto o Fradinho, o baixinho, quanto eu, que a gente vá viver com a pessoa a fantasia da tragédia, não. Ele foi aspirar a bomba de gás lacrimogêneo, ele foi atrás e pediu mais. É quando você, inclusive, desmoraliza a própria bomba de gás lacrimogêneo. Então, tem um componente aí da contradição de cada ação que você faz. Ou você tem medo, e aí o que você recebe de agressão funciona,
contra você, ou você não tem medo, o baixinho não tem medo. Por isso eu acho ele muito bom, muito sadio. É um componente que eu tenho, pequeno, mas tenho. Eu não acho mal ser homem, não. Na situação atual, por exemplo, eu acharia péssimo ser mulher, porque mulher está numa pior, muitas vezes. Bom, não vou dizer por causa da estrutura social, parará, mas negócio de muito tempo. Então, ser homem, num momento, é um pouco bom. Você tá... É aquele negócio. A gente está por cima da carne seca, muitas vezes. E... o que eu posso dizer? A minha luta é tentar também ser mulher. É conseguir ser afetivo, é conseguir ser intuitivo, é conseguir sonhar. Comecei a perceber como é que eu estava vivendo e que todo mundo estava vivendo, que era a legitimização, sei lá, do medo. Então eu resolvi criar resolvi soltar o Ubaldo, ele inclusive quem deu o nome, o paranoico, para denunciar o medo. Era esse o meu interesse. E denunciar principalmente o excesso de medo. Então, primeiro, denunciar o medo. Nenhum medo é justificado. Tem razões, tem causas, mas tem que curar essas causas. E com medo não vai curar. Então, primeiro, denunciar o medo. Segundo, denunciar o medo das pessoas que não têm por que ter medo. Então, é muito comum, por exemplo, prenderem um intelectual na Rússia e aí um cara aqui no Brasil, na Vila Mariana, esconde os seus livros. O cara que não escreve, não é intelectual, não tem nada a ver, está trabalhando num banco e ele esconde o livro também. Então, é aquela paranoia relativa no ar, é aquela paranoia paralela. E a bandeira também que acaba criando, na medida em que todo o sistema russo percebe que o pessoal está paranoico, que o pessoal está com medo, eles podem cada vez mais pegar os dissidentes na Rússia. Então, você tem que denunciar essa bandeira, é quase psicanalítico. Denunciar que eles estão com medo e a maioria, isso é que é grave, a maioria não tem por que estar com aquele tipo de medo. Não estão fazendo nada. É o caso do Ubaldo. O Ubaldo não está fazendo nada. O tempo todo ele não está fazendo nada. É o cara que, quando participa de uma passeata, ele anda de costas. E aí, quando perguntam para ele se aquilo não cansa, ele fala, não, mas se tirarem fotografia da passeata, eles vão ver que a passeata está indo para lá e na fotografia está parecendo que eu estou vindo para cá. É um cara que cai uma coisa nas costas dele, ele já vai se entregar, levanta a mão e já vai se entregar, mas caiu uma bola na cabeça dele. Então, esse era o meu interesse. Hoje, eu acho o personagem mais, vamos dizer, significativo. Teve uma época que o Amigo da Onça era muito significativo do Rio de Janeiro, um tipo de atuação, tipo de comportamento de muita gente. Hoje, por exemplo, eu acho que o Ubaldo paranoico é o mais significativo. E, claro, tem vários motivos. E para o Ubaldo existir, o Ubaldo não é doente. O Ubaldo não é um caso de psiquiatra. O Ubaldo é um caso de psicanálise social, é um caso de... Tem motivo para ele ser paranoico, primeiro. Agora, não vamos poder parar nessa paranoia, a gente vai ter que se curar. E eu acho que a minha contribuição para isso é denunciar que todo mundo está paranoico. Então você vê, a liderança estudantil hoje diz o nome de um. Ninguém sabe. A liderança sindical tem um Lula, tá certo, porque é um negócio novo. Nunca houve uma liderança sindical real no Brasil, então é a curiosidade, é normal. Mas na hora H, se for olhar bem, não é Lula só, tem uma porção, diz o nome do resto, diz o de Santos, diz o de São Bernardo, São Bernardo da Serra, diz o de aquele lá de Minas Gerais, diz o cara lá acho que é os petroleiros do Rio. Ninguém sabe o nome dos caras. Então hoje
me parece, isso é um amadurecimento muito grande, eu espero que eu não esteja errado, é que o negócio está muito horizontal. Não há mais lugar para esse tipo de coisa. Podem tentar, mas vão quebrar a cara. Esse negócio de flautista de Hamelin e sair tocando a flautinha e a gente ir atrás, isso não vai acontecer mais, não. Eles vão entrar dentro do mar e vão entrar sozinhos. A gente vai parar na beira do rio, na beira do mar, e não vai entrar dentro d'água. O Nordeste que eu descobri me chocou muito, que é um Nordeste em transformação, para pior. É um Nordeste, assim como os índios estão sendo aculturados, estão sendo emancipados, o nordestino também está em todos os sentidos. Então, cheguei lá e queria ver, por exemplo, um vaquejada, que é um negócio que me interessava demais, é um negócio muito bonito e típico do lugar e tal. Não via. Tinha, mas o quê? Os vaqueiros usando camisas de firmas, patrocinados como qualquer Fittipaldi. E quem corria não eram mais os vaqueiros, eram os donos das fazendas e os filhos dos donos. Exato, quando ele falou censura, ele deu uma olhadinha de lado. Mas na Isto É eu nunca tive problema, porque eu já peguei uma fase em que não havia mais censura à imprensa, à grande imprensa, só havia naqueles movimento, ou São Paulo, Tribuna da Imprensa. Então eu nunca tive problema. Obviamente, eu não sou chabu provocador. E eu vou com o máximo de coragem, mas tem um ditado, inclusive, que foi usado por um presidente na hora que ele estava saindo do Palácio do Catete, a multidão estava lá fora, doida para bater nele, e ele saiu, entrou dentro do carro, e o chofer, como é que vamos? Ele falou, não, nem tão devagar que possa parecer provocação, nem tão depressa que possa parecer covardia. Então é mais ou menos como a gente tem que ir, quer dizer, não é o meu ideal de vida, não vai me cobrar isso como ideal de vida, não. Pô, mas eu estou no buraco, quente, então o negócio é mais ou menos esse. Eu avanço o máximo que eu posso, mas sem ser covardia, mas também sem parecer provocação.